Na tarde de hoje, senhor presidente, eu trago à análise desse plenário um tema da mais alta importância, que pode, a princípio, parecer uma questão que envolva apenas o estado de Santa Catarina e a capital dos catarinenses, Florianópolis, mas entendo que esse assunto pode ser de interesse de todo o país. Segundo informações que me foram repassadas, o Ministério da Defesa e o Comando da Aeronáutica estudam rebaixar a categoria da base aérea de Florianópolis, que passaria a ser um núcleo de base aérea e transferir a sua unidade aérea de aviação e patrulha, o Esquadrão Fênix, para a base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ora, senhoras e senhores senadores, tenho pelas Forças Armadas brasileiras e por aqueles que a integram um profundo sentimento de admiração e apreço, e também de respeito. Entretanto, acredito que o comando da base aérea deve ter as suas razões, às quais ainda não tive acesso, para cogitar uma medida de tamanha relevância. Todos nós sabemos que é notória a crise financeira que nós estamos vivendo, que o Estado brasileiro vive hoje. E os cortes orçamentários, eles se fazem necessários. No entanto, algumas decisões, por suas consequências sociais, econômicas e estratégicas, não podem ser vistas somente por esse prisma. Devem ser analisados como um todo. E quando eu olho o todo, vejo as pessoas, vejo as famílias desses militares e vejo os prejuízos econômicos e patrimoniais que deles advêm. Mas antes, permita-me aqui, senhor presidente, com base em registros da própria Força Aérea Brasileira, fazer um breve histórico da base aérea de Florianópolis. As suas origens se confundem com a própria história da capital de Santa Catarina, Florianópolis, e retomam o antigo Centro de Aviação Naval criado em 1923. Lendas da aviação, como Saint-Exupéry, passaram por ali com seus voos transatlânticos, pousando no então campo de aviação do Campeche, onde, na época, foi implantado o Correio do Sul. Durante a Segunda Guerra Mundial, aeronaves da FAB desempenharam missões de patrulha antissubmarina e de proteção a comboios a partir da base aérea de Florianópolis. Numa evolução natural, em 1947, a então base aérea de segunda classe passou a denominação de Destacamento da Base Aérea de Florianópolis. Em 1961, foi instalado o 10º Grupo de Aviação e o primeiro grupo de transporte em Florianópolis. Em 1967, foi inaugurada a Torre de Controle do Serviço de Proteção ao Voo, origem do atual Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Florianópolis. Por fim, em 1970, foi ativada a Base Aérea de Florianópolis e, em 1972, foi incorporado o 2º Esquadrão e do 10º também Grupo de Aviação, Unidade Operacional de Busca e Salvamento. É inegável, senhor presidente, a importância do papel estratégico e militar desempenhado por aquela unidade da aeronáutica no Brasil todos esses anos. Contudo, cumpre-me aqui destacar um outro papel, não menos relevante, a atuação da Base Aérea de Florianópolis e seus militares nas diversas áreas do estado de Santa Catarina, que foram atingidos por catástrofes naturais, como as enchentes de 1982 e, mais recentemente, em 2008. Muitos cidadãos, senhor presidente, devem suas vidas à coragem e à atuação decisiva e também ao sacrifício dos militares daquela base aérea. O famoso Esquadrão Fênix, que se pretende transferir para Canoas, tem papel destacado na garantia da nossa soberania sobre o nosso mar territorial, bem como em atuação conjunto com a Marinha na localização de pessoas, aeronaves e embarcações de situações de emergência. Apesar de todos os fatores acima citados, é preciso também uma análise mais detida sobre outras questões sociais e econômicas extremamente importantes. Estamos falando de uma decisão que implica
implicará na transferência de aproximadamente 800 militares e seus familiares, afetando dramaticamente a vida de cerca de 5.000 pessoas. Existe em Florianópolis um patrimônio imobiliário construído pela Vila Militar, com 163 residências hoje ocupadas, onde, eu pergunto, residirão os militares transferidos para Canoas, que não possui estrutura para recebê-los de forma segura e digna. Serão desativados vários hangares na base aérea de Florianópolis e a base aérea de Canoas não possui esses hangares, o que implica em custos e manutenções e investimentos. Existem em Florianópolis cerca de 5.000 aposentados inativos da Força Aérea Brasileira. Para atendê-los, está sendo construído um hospital atualmente com quase 100% das suas obras concluídas. E o que será o destino dessa importante obra para a capital dos catarinenses? Todos esses fatores históricos, sociais, econômicos e estratégicos é que, semana passada, fui ao ministro Raul Jungmann expor minha preocupação e solicitar uma reanálise do assunto. Entendo que a questão merece um estudo mais aprofundado por parte do Ministério da Defesa e do Comando da Aeronáutica. É necessário contemplar as graves consequências que elenquei nesse pronunciamento. E o Senado Federal não deve se omitir, muito menos ficar inerte. E acredito que dará uma contribuição por meio de audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e da intervenção das senhoras e dos senhores senadores. Senhor presidente, só mais um minuto, por gentileza, só para mim fazer mais um registro que eu acho de fundamental importância. Se Vossa Excelência... Só mais um minuto, 2 minutos, muito obrigado. Eu queria só registrar aqui também a minha preocupação com dos sistemas que mais têm afligido a população brasileira, que está relacionada, sobretudo, ao transporte coletivo. Pelo 2º dia consecutivo, Florianópolis está parada. Os ônibus pararam de circular e 1 milhão de pessoas deixaram de ser atendidas, fruto de um sistema que não se modernizou com o tempo, que não atende mais às necessidades da população e que, invariavelmente, todos os anos proforma um clima de insatisfação e revolta na população jamais visto em toda a história do Brasil. Eu quero aqui expressar a minha solidariedade ao prefeito César Souza Júnior e me colocar à disposição para que, se for preciso, intermediar as negociações para que os ônibus voltem a circular e que a cidade volte à sua normalidade. A verdade é que, como está, é que não pode ficar. Nós precisamos encontrar definitivamente uma solução para esse grave problema, que não é um problema só das capitais brasileiras, mas é um problema das grandes e médias cidades brasileiras, que está relacionado a esse modal de transporte que, infelizmente, invariavelmente, todos os anos a história se repete. A greve acontece, as negociações não avançam e a população fica à mercê, vamos dizer assim, desse atendimento básico, essencial, de locomoção e do direito de ir e vir. Portanto, eram esses os registros que eu queria fazer. Agradeço a atenção de Vossa Excelência, senhor presidente.